14º dia. Salvador do Salvador. Dar a vida a alguém é a maior de todas as dádivas. Salvar uma vida é a seguinte: quem deu a vida a Jesus foi Maria. E quem salvou essa vida foi José. Perguntai a São Paulo, que o perseguiu, a São Pedro, que o negou. Indagai que todos os santos quem a matou. Mas, se perguntarmos quem salvou sua vida, silenciai patriarcas, silenciai profetas, silenciai apóstolos, confessores e mártires, deixai que São José fale, pois essa honra é dele apenas. Somente ele é o Salvador de seu Salvador. Beato Guilherme Chaminade. Salvador de seu Salvador? Soa como heresia, não? Mas não se preocupe. O Beato Guilherme José Chaminade não está afirmando que São José é Deus, nem que seja maior que Jesus. O bem-aventurado Guilherme José foi um padre muito santo que tinha enorme devoção a São José. Viveu durante a Revolução Francesa e enfrentou muitas dificuldades durante um período muito anticatólico da história da França. O amor do bem-aventurado Chaminade por Jesus, Maria e José deu-lhe forças para resistir às perversas intenções dos revolucionários. No auge da Revolução Francesa, o bem-aventurado Chaminade difundiu a devoção a Maria e pregou com fervor a respeito de São José. Incentivou seus confrades religiosos a agir como calcanhar de Maria e esmagar as trevas da Revolução. Ele também conhecia o poder de São José e encorajava a todos a buscar refúgio sob a proteção paterna do santo. Encarregai-o a São José da proteção de vossa pessoa, ele que salvou a vida do seu Salvador, Beato Guilherme José Chaminade. A fim de compreender e justificar essa representação que o bem-aventurado Chaminade faz de São José como Salvador de seu Salvador, devemos recorrer ao Evangelho de Mateus. Depois que partiram de Belém, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece ali até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite partiram para o Egito. Mateus 2, 13 e 14. São José pode ser chamado Salvador do Salvador, porque levando Jesus para o Egito, salvou-o das nefastas intenções de Herodes. São José é o único santo que tem o privilégio de ser chamado Salvador do Salvador. Nem mesmo a Mãe de Deus recebe esse título. Deus quis que São José tivesse tal título exclusivo. Trata-se de um título que mostra a grandiosidade da paternidade de São José e revela seu importante papel paternal no plano de Deus. A ele, São José, foi confiado o Divino Filho quando Herodes lançou seus assassinos contra ele. Papa Pio XI. O bem-aventurado Chaminade não é o único que chamava São José o Salvador do Salvador. Santa Madalena Sofia Barat fez uma afirmação semelhante. Ela escreveu: Jesus desejou ficar em dívida com São José no tocante às necessidades da vida, e somente desse santo patriarca se pode dizer que salvou a vida de seu Salvador. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, chegou a afirmar que, como São José salvou o Salvador das garras de Herodes, Jesus não recusará nada àqueles que recorrem ao auxílio de São José. Ele escreve: o apóstolo Paulo escreve que na vida futura Jesus Cristo há de dar a cada um de acordo com suas obras. Romanos 2,6. Que grande glória não devemos suportar que ele concedeu a São José, que tanto o serviu e amou enquanto viveu na terra. No último dia, nosso Salvador dirá aos eleitos: tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era peregrino e recolheste-me nu e me vestistes. Mateus 25, 35. Esses, porém, deram de comer a Jesus Cristo, abrigaram-no ou vestiram-no, apenas na pessoa dos pobres. Mas São José assegurou alimento, uma habitação e roupas para Jesus em sua própria pessoa. Ademais, nosso Senhor prometeu recompensar aquele que der um copo d'água aos pobres em seu nome.
quem vos der um copo de água, pois sois de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. Marcos 9:41. Qual então deve ser a recompensa de São José, que pode dizer a Jesus Cristo: dei-te não só alimento, uma habitação e roupas, mas salvei-te da morte, livrando-te das mãos de Herodes. Tudo isso ajuda a aumentar nossa confiança em São José e nos faz refletir que, por causa de tantos méritos, Deus não recusará nenhuma graça que São José lhe peça para seus devotos. Nossa, que confiança devemos ter em São José! Em última análise, São José salvou a vida de Jesus para que Jesus pudesse salvar-nos. De sua parte, Jesus é extremamente grato e São José por tudo que ele sofreu para tornar possível a missão salvífica de nosso Senhor. O exílio, a pobreza, as dificuldades, o cansaço, o ridículo e tantas outras adversidades. São José sofreu muito por Jesus. Em seus sofrimentos, nós não teríamos o Salvador para nos libertar do pecado e da morte. É por isso que Jesus atende todo e qualquer desejo de seu amado Pai virginal. Os sofrimentos de São José são raramente mencionados em homilias ou escritos a seu respeito. No entanto, se você pensar um pouco, ser o pai do Salvador não poderia ter sido fácil. A missão paternal de São José exigia enorme sofrimento. Que grande porção não teve o glorioso São José no cálice da paixão de Jesus, pelo serviço que prestou à sua sagrada humanidade. Santa Maria Madalena de Paz. O sofrimento de São José começou antes mesmo do nascimento de Nosso Senhor, quando São José descobriu que a sua amada esposa estava grávida. Seu coração, sua mente e sua alma experimentaram uma tristeza excruciante, mas essa tristeza não vinha de alguma desconfiança de que Maria tivesse sido infiel. Ele jamais duvidou do amor, da fidelidade, da santidade de Maria. Em vez disso, seu sofrimento vinha de saber que não era digno de ser marido de uma mulher tão santa e de considerar-se indigno de ser o pai de uma criação divina. Ele percebeu que Maria pertencia inteiramente a Deus e, por justiça, precisava dar a Deus o que lhe era devido, distanciando-se dela. A ideia de afastar-se de Maria inspirou-lhe uma grande tristeza no coração, maior do que qualquer mártir pudesse sentir. Ao contrário do sofrimento dos mártires que derramaram seu sangue por amor a Cristo, o sofrimento de São José era interior e de tal intensidade que é mais meritório do que o sofrimento de todos os mártires cristãos. Preparar-se para deixar Maria, que era a alegria do seu coração, deu-lhe uma tristeza tão profunda que Deus precisou enviar um anjo para confortá-lo e orientá-lo a não ter medo de recebê-la em sua casa. Abraão foi feito pai de uma multidão de nações, porque se dispôs a sacrificar o próprio filho. São José foi feito de o pai do povo da nova aliança, porque se dispôs a afastar-se de sua amada esposa. E São José continuou sofrendo pelo restante de sua vida matrimonial. Quando viajou com a esposa grávida para Belém, para recenseamento, sofreu enormemente por não ter condições de oferecer um lugar adequado para que a esposa desse à luz. Que homem quer que a esposa dê à luz em um estábulo frio, sujo e mal cheiroso? Não obstante, um estábulo foi tudo que São José conseguiu oferecer. Por natureza, homens são provedores. Se um homem não é capaz de prover tudo o que deseja àqueles que ama, é tão bem quanto deseja fazê-lo. Ele morre por dentro. São José morria todos os dias. São José vivenciou uma grande dor com a circuncisão do filho. Quando viram o sangue que verteu do corpo de seu filho, eles souberam que aquilo era um prenúncio do que viria. Quando e que de forma eles não sabiam, mas estavam em tão grande sintonia com os mistérios divinos e as profecias do Antigo Testamento, que sabiam que mais derramamento de sangue estava por vir. Isso se confirmaria quando Jesus, Maria e José se apresentaram ao sacerdote do templo de Jerusalém para o ritual de purificação das mulheres que se tornaram mães recentemente. No que deveria ser uma ocasião de alegria, São José descobriu que o coração da esposa seria transpassado
e que o filho estava destinado a ser sinal de contradição. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está posto para a ruína e ressurgimento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada transpassará a tua alma. Assim se descobrirão os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Lucas 2, 33, 35. As palavras de Simeão foram ditas a Maria, mas São José as ouviu. Quando São José ouviu Simeão anunciar a Maria que Jesus seria motivo de divisão e que o coração de Maria seria transpassado por uma espada, as palavras proféticas penetraram o terno coração de São José, causando-lhe uma dor indivisível. Foi uma dor que ele carregaria no coração e na alma pelo resto da sua vida. Que homem quer ouvir que a esposa e o filho serão submetidos ao ridículo e ao ódio? Que marido não experimentaria torturas em seu coração ao saber que a esposa será transpassada por uma espada? A Escritura nos diz que Maria meditava as palavras de Simeão em seu coração. Lucas 2,19. São José também teve de meditar as palavras de Simeão em seu coração. Nenhum homem seguiria impassível depois de ouvir declarações tão chocantes sobre a esposa e o filho. Marido e esposa têm um só coração. O que diz respeito a um diz respeito ao outro. Por décadas, São José carregou a lúgubre profecia de Simeão no coração. Sendo imenso o seu amor, o sofrimento de São José foi interior, intenso e prolongado. Ó sensibilíssimo coração de São José, que assemelhando-se ao terno coração de Maria, sentiu as tristezas da Santíssima Mãe. Dizei-me que sentistes ao ouvir a terrível profecia de Simeão, e não obstante com que generosidade, com que silêncio e imperturbável resignação aceitaste das mãos de Deus até mesmo a espada de dor pelo nosso bem. Como posso mostrar-vos minha gratidão? Ó meu Docíssimo Santo, quero imitar vossa generosidade, e diante de qualquer notícia dolorosa, direi convosco, seja feita a vontade de Deus. Beato Bartolo Longo. Se fosse possível a São José impedir o sofrimento da esposa e do filho, ele teria feito tudo o que estivesse ao seu alcance para protegê-los. Um esposo amoroso e bom está disposto a colocar-se à frente da esposa e deixar que a espada transpasse seu coração em vez do dela. No entanto, de acordo com o plano de Deus, São José sabia que tinha de permitir que o coração e a alma da esposa fossem transpassados. Tal sofrimento era necessário para que uma nova humanidade pudesse nascer. Sua noiva imaculada não sofrera as dores do parto na manjedoura em Belém porque era isenta de toda mancha de pecado original e estava livre de todas as suas penas. Mas a profecia de Simeão prenunciava que chegaria o dia em que a esposa de São José suportaria as dores torturantes de outro tipo de parto, as dores de um parto espiritual. A mulher de São José é a nova Eva, e Deus usaria seu coração como ventre espiritual. Ela teria de sofrer as dores de um parto espiritual para que a humanidade renascesse em Cristo. Simeão profetizara, São José sabia que aquilo precisava acontecer. Seu papel foi preparar a esposa e o filho para o sacrifício. Nenhum mártir padeceu mais do que São José. A profecia de Simeão dirigia-se apenas a Maria. São José sabia a razão disso, e tal conhecimento causava-lhe um sofrimento ainda maior. São José compreendeu que a profecia de Simeão apontava que quando chegasse a hora em que o coração de Maria seria transpassado, São José não estaria com ela. O tempo, o lugar e o modo pelo qual o coração da esposa seria transpassado era desconhecido de São José, mas ele entendeu que não estaria junto de Maria. Diante da profecia de Simeão, ele deve ter passado toda a vida matrimonial consolando amorosamente Maria e preparando-a para as horas em que ela sofreria uma dor e uma angústia inigualáveis. Suas dores do parto espiritual, as doces consolações de São José,
ajudaram a preparar Maria para o sacrifício do Calvário. Ele não podia impedir o sofrimento materno da esposa, mas podia prepará-la. Seus anos de amor e dedicação foram um consolo para o Imaculado Coração de Maria. São José é o maior consolador do coração de Maria. Como vieis, bela e simples, essa pomba inocente Maria, e como sofrestes a visão do seu martírio em vós, São José, a solidão da esposa a quem tanto amáveis. Ó, que martírio arrasou vossa alma, a antevisão da paixão e das 7 espadas que transpassariam o coração imaculado de Maria. Sonháveis que ela estava sozinha, sem Jesus, e este padecimento amargava a vossa vida feliz. Beata Concepción Cabreza de Armida. A espada que transpassaria o coração de Maria no Calvário precisava transpassar também o coração de José, mas de uma forma diferente. Ele não estaria no Calvário, mas a espada tinha de transpassar seu coração paternal, pois é justo e adequado que o renascimento do gênero humano envolva uma mãe e um pai. O marido não vivencia as dores do parto da mesma forma que o faz a mãe, mas todo marido é chamado a acompanhar a esposa ao longo da gravidez inteira e prepará-la para o parto. Como um bom marido, São José cuidaria que a esposa estivesse bem preparada para o seu sofrimento. Ele passou décadas preparando para o doloroso parto no Calvário. No Calvário, Maria deve ter experimentado grande consolação e força ao recordar tudo que o marido fizera por ela e pelo filho de ambos ao longo dos anos. O consolo oferecido pelo apóstolo João por Maria Madalena e mais algumas pessoas empalideciam se comparados ao consolo dado a Maria pelo homem que nem sequer estava ali. Deus poupou São José das torturas do Calvário, mas Maria levou-o até lá em seu coração. O filho crucificado, ali diante dela, também era filho de José. Maria lembrou-se do esposo e permaneceu firme na fé, na esperança e na caridade. O coração de Maria deve ter sido inundado por muitas recordações de São José no Calvário. Todas elas foram fonte de consolação e força para Maria. A lembrança da força, mesmo de São José no sofrimento, teria feito aumentar a determinação de Maria de dar testemunho do filho crucificado e de sofrer com ele. Ela deve ter recordado o massacre dos inocentes e como aquilo ferira o coração do esposo. Lembre-se, quando o anjo apareceu a São José e o instituiu a levar o menino e sua mãe para o Egito, São José não foi informado de que crianças seriam assassinadas e mães testemunhariam a morte dos filhos. Maria teria recordado as lágrimas amargas que São José chorou pela perda de tantas crianças preciosas. Isso foi causa de enorme sofrimento a São José, mas ele seguiu firme em sua determinação de fazer a vontade de Deus. Aos pés da cruz, Maria fez o mesmo. José e Maria ainda não haviam atravessado as montanhas que os separavam no deserto, quando, de repente, pelas colinas, ecoaram gemidos dolorosos que lhes chegaram aos ouvidos. Esses gritos de partir o coração. Os gritos das mães dos santos inocentes assassinados no seio e nos braços de suas mães encheram o coração de José e de Maria com imensa tristeza. Beato Bartolo Longo. Aos pés da cruz, Maria recordou como São José, enquanto chefe da família, levara a ela e Jesus para o Egito e a força que tivera para proteger e cuidar de sua família. A caminhada até o Egito não deve ter sido uma jornada segura e confortável para a Sagrada Família. O Egito era um lugar muito perigoso, conhecido por seus bandidos, ladrões e práticas pagãs. Os anos em que São José viveu ali provavelmente foram muito difíceis. São Tomás de Aquino e São Boaventura acreditam que a Sagrada Família tenha ficado exilada no Egito por quase 7 anos, que devem ter sido os repletos de muito sofrimento para São José. Maria recordava esses anos e a força que São José tivera para amar a Deus e sua família. No Calvário, Maria lembrou-se de todos os sofrimentos que São José suportara durante o tempo em que vivera no Egito. De acordo com revelações místicas da beata Ana Catarina Emmerich, as agruras
vividas pela Sagrada Família no Egito foram sentidas sobretudo por São José, pois ele era o amoroso chefe da família. A responsabilidade de cuidar da família era principalmente dele. Muitas vezes incapaz de conseguir trabalhar digno, alimento, água potável e moradia adequada, o homem da casa sofria muito, pois não conseguia prover todo o necessário para a sua família. No Egito, São José encontrava-se em uma terra que era não só estrangeira, mas também hostil aos israelitas. Os egípcios ressentiam-se ainda que os israelitas tiveram escapado de sua tirania, bem como tido a causa do afogamento de muitos dos seus ancestrais no Mar Vermelho. São Francisco de Sales. Os relatos das visões místicas da beata Ana Catarina Emmerich contam-nos que no Egito a Sagrada Família passou pela experiência aterrorizante de ver-se cercada de salteadores com más intenções. No Calvário, Maria recordou quão forte o marido havia sido e como estava disposto a morrer por amor à sua família. Nessa lembrança, ela teria encontrado a força de ser vítima juntamente com Jesus. Maria também teria recordado a ocasião em que ela, o marido, havia perdido Jesus por 3 dias. Perder um filho é o pior pesadelo que uma mãe ou o pai pode enfrentar. Por 3 dias, os corações de Maria e José foram tomados de angústia e preocupação. Recordou ainda que após 3 dias de enorme dor e sofrimento, ela e o marido encontraram Jesus no templo. Encontrando-o, o coração do casal encheu-se de uma alegria inexprimível. De alguma forma, perder Jesus por aqueles 3 dias foi uma preparação para o Calvário, relembrando aquele acontecimento. Maria teria encontrado mais uma vez a força e consolo que em seu doce São José. No Calvário, a lembrança de tudo que São José fizera pela esposa e pelo filho deve ter sido um consolo também para Jesus. Pelo exemplo que São José lhe deu de um longo e fiel sofrimento, Jesus teve mais condições de oferecer seu próprio sacrifício no Calvário. Nosso Senhor sabia muito bem que o Pai o salvara de Herodes, carregará enormes fardos de amor em seu coração, consolará sua mãe e ajudará Maria a preparar-se para seu sofrimento com Jesus. Deus não exigiu que São José estivesse fisicamente presente no sacrifício do Calvário, mas Jesus sabia que ele jamais teria chegado ao Calvário sem São José. Deus fez com que o sacrifício do Calvário dependesse dos sacrifícios paternos de São José. Oferecera durante os anos de escondimento da Sagrada Família os frutos do amor paternal e do sofrimento de São José, fizera dele o pai espiritual da família da Nova Aliança. Tal como Maria, também Jesus devia ter São José em sua mente, em seu coração, no Calvário. Os corações virginais de Jesus, Maria e José, são um único coração, e como seus corações são um só coração, também suas missões são uma só missão. Somente Jesus é o Salvador do mundo, mas ele quis que sua mãe e seu pai estivessem uma participação única na obra da redenção. A união dos corações virginais e dolorosos de Jesus e Maria e José em Nazaré, Belém, no Egito e no Calvário foi o principal meio que Deus escolheu para permitir que todos nós renascemos. Jesus, Maria e José possibilitam que sejamos filhos de Deus. O que aprendemos com a paternidade sacrificial de São José é que ele é um homem que cuida daqueles que lhe foram confiados, custe o que custar. Ele dá consolo e força a todos os seus filhos, como seu pai espiritual. Ele quer cuidar de você tal como cuidou de Maria e Jesus. Ele quer consolá-lo e aumentá-lo sua capacidade para o amor de autossacrifício. Deus deu uma missão a você, leitor enquanto cristão. Sua missão exigirá sacrifício, dor e sofrimento. Você viverá seu próprio Calvário. Com São José no coração, você encontrará o consolo de um pai e a força para suportar tudo por amor. São José sabe que ao tentar fazer a vontade de Deus, Satanás, que é um Herodes espiritual, lançará seus assassinos contra você. Você precisa da proteção de São José. Seu pai espiritual guardará com todo amor e nunca deixará de lutar por você. Com seu auxílio, você pode sair vitorioso no sofrimento e derrotar o inimigo. São João Paulo II
enfatizou esse ponto em uma homilia que fez durante uma visita papal ao santuário de São José em Kalisz, na Polônia. Ele disse: o anjo havia avisado a São José que fugisse com o menino, porque ele corria um perigo mortal. Pelo Evangelho descobrimos quem eram aqueles que ameaçavam a vida do menino. Em primeiro lugar, Herodes, mas também todos os seus seguidores de Herodes. José de Nazaré, que salvou Jesus da crueldade de Herodes, nos é apresentado nesse momento como grande apoiador da causa da defesa da vida humana, desde o primeiro instante da concepção até a morte natural. Portanto, neste lugar, queremos confiar a vida humana à providência divina e a São José, em especial, a vida das crianças que ainda não nasceram em nossa pátria e no mundo todo. Você sofrerá na vida. São José não pode impedir todo o seu sofrimento, mas pode prepará-lo para ele e consolá-lo quando estiver mergulhado em tristeza e dor. Ele oferece o amor e a proteção de um pai. São José, com o amor e a generosidade com que protegeu Jesus, também protegerá sua alma, e tal como o defendeu de Herodes, defenderá sua alma do ferocismo Herodes, o diabo. Todo o cuidado que o patriarca São José tem por Jesus, ele também tem por você, e sempre o ajudará com seu patrocínio. Ele o libertará da perseguição do perverso e soberbo Herodes, e não permitirá que seu coração se afaste de Jesus. Ide, eide Joseph. Vá a São José com extrema confiança, porque não me lembro de ter pedido nada a São José que não tenha alcançado prontamente. São Pio de Petreutina. No santuário de São José, em Kalisz, na Polônia, onde São João Paulo II pregou sua inspiradora homilia sobre São José em 1997, na cripta da igreja, há um museu dedicado a São José, em ação de graças por sua intercessão, ao salvar a vida de tantos sacerdotes católicos prisioneiros num campo de concentração de Dachau, na Segunda Guerra Mundial. Havia muitos padres e bispos no campo de concentração de Dachau. De acordo com registros oficiais, eram 2.579 os sacerdotes católicos em Dachau. Desses, 1.034 morreram ali. São José ajudou-os em seu sofrimento e deu-lhes a força de oferecer a vida por amor a Jesus. Quanto aos outros 1.545 sacerdotes que sobreviveram a Dachau, todos eles atribuem sua libertação no campo de concentração em 29 de abril de 1945 à poderosa intercessão de São José. Eis a história. Os primeiros padres católicos chegaram a Dachau em 1939. Nos meses e anos que se seguiram, os números continuaram a crescer, pois padres dos campos de concentração de Auschwitz e Sachsenhausen eram transferidos para Dachau. Em 8 de dezembro de 1940, os sacerdotes em Dachau fizeram um ato comum de consagração a São José, pedindo-lhe que os ajudasse a sobreviver àquele suplício e os salvasse da morte. Eles se consagraram especialmente a São José, porque foi ele quem salvou o Filho de Deus da morte quando Herodes quis matá-lo. E os sacerdotes sabiam que São José também tinha o poder de salvá-los dos nazistas. O ato de consagração a São José era renovado com frequência. Os sacerdotes aprisionados também renovavam a consagração anualmente, com maior solenidade. Além disso, os padres rezavam novenas para São José, pedindo socorro em sua situação desesperada. Quando o campo foi enfim aberto em 1945, os sacerdotes que ainda restavam atestaram que São José era o responsável por sua sobrevivência. Em ação de graça, muitos deles, sobretudo os padres da Polônia, organizaram uma peregrinação para o santuário de São José em Kalisz, na Polônia, em 1948. A peregrinação foi um acontecimento tão memorável que uma segunda peregrinação foi organizada no ano de 1958 e outras peregrinações seguiram-se a ela. Em 1995, aos 37 sacerdotes ainda vivos que haviam sobrevivido a Dachau foram à peregrinação. Hoje, todos já morreram, mas sua memória e seu tributo a São José continuam vivos no museu anexo ao santuário. São José salvou Jesus de Herodes. São José protegeu Maria de salteadores.
São José consolou Jesus e Maria e preparou-os para o Calvário. São José estava nos corações de Jesus e Maria no Calvário. São José consolou os muitos sacerdotes que sofreram e morreram em Dachau. São José ajudou muitos sacerdotes a sobreviver ao campo de concentração. São José, seu pai espiritual, quer protegê-lo, prepará-lo, consolá-lo e ajudá-lo a fazer de sua vida um sacrifício pelos irmãos. Todos nós temos nele São José, um modelo e um protetor. São Pedro Julião Eymar. Digamos ao grande patriarca: aqui estamos, somos todos para vós, que vós sejais tudo para nós. Mostrai-nos o caminho, fortalecei-nos a cada passo, conduzir-nos para onde a providência divina quiser levar-nos. São José Marelo.